Hoje é dia de te mostrar que dá sim para ganhar dinheiro vendendo salgados em casa e usar o que você tem na sua cozinha, exatamente assim como eu fiz, não uma, mas 2 vezes. Meu nome é Cíntia e eu estou recomeçando do zero na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Então hoje eu vou contar 3 fases da minha vida para vocês. Quando eu comecei com a confeitaria, eu tinha 2 crianças, né? Um bebê e uma criança de 3 anos. E naquela época o Anderson trabalhava fora, só que eu trabalho desde meus 15 anos, então eu sempre tive o meu dinheiro, né? Porém, quando a gente, mesmo antes da gente decidir ter filhos, quando a gente namorava, eu sempre falei pra ele: olha, quando tiver filho, eu quero ficar em casa cuidando deles, né? Não queria deixar ninguém cuidar meus filhos com ninguém, né? Aí tudo bem, ele sempre concordou, sem problema. Só que quando chegou nessa época, quando o mais velho nasceu, eu ainda fiquei um tempo sem fazer nada. Eu trabalhava CLT e eu fui mandada embora assim que eu finalizei a licença maternidade, e a gente investiu em um negócio que não deu muito certo. E aí eu fiquei em casa e o Anderson trabalhando fora, ele conseguia manter as contas, porém eu nunca gostei de ficar pedindo dinheiro, né? E aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa para ter o meu dinheiro. E aí eu fui pesquisando. Naquela época o YouTube, a internet era bem... a gente não achava muita coisa que nem hoje em dia. Mas eu achei um canal que ensinava a fazer bolo de pote. E aí eu comecei a fazer bolo de pote aqui, a fazer ali. Naquela época o WhatsApp era bem no comecinho, não era que nem hoje em dia. Na época eu saí para vender fora. O meu pai foi junto. O meu pai, ele é bem desenvolto assim para falar com as pessoas. Eu não gosto, não é que eu não gosto, mas não, morro de vergonha. E aí eu falei: pai, vamos comigo? Tal. Aí ele topou. Que meu pai é aqueles que topa tudo. E aí a gente foi, mas aí ele também tinha o trabalho dele, né? Então não dava muito. Aí a gente foi, acho que uma semana, e aí eu comecei com as encomendas de bolo. E eu comecei exatamente como eu falo pra vocês: comecem com o que vocês têm em casa. Eu mal sabia decorar um bolo, eu tinha uma pequena noção, porque a minha mãe tinha feito um curso de confeitaria, mas ela não gosta dessa área. Mas meu pai, por ele ter trabalhado de padeiro, era ele que fazia os bolos de aniversário em casa. Então eu já tinha uma pequena noção. Mas para vocês terem ideia, o meu primeiro bolo decorado foi uma negação. Eu fiz uns cartãozinhos de visita e entreguei no estabelecimento. E aí eu lembro que eu entreguei no mercado que a gente frequentava, no mercadinho ali de bairro. E uma das meninas que trabalhava lá encomendou o bolo. Eu só sei que eu cheguei lá, eu coloquei o bolo numa forma menor. E aí depois eu fui colocar naquelas embalagens da Gavanotec, descartável, e eu coloquei numa menor. E aí eu fui colocar depois numa maior. E aí ficou um prato em cima do outro, porque não tinha como tirar o bolo decorado para colocar de volta. Na época não tinha esse negócio de cake board, né? A gente tinha pouquíssimo conhecimento sobre essas coisas. E aí eu só sei que na hora que eu fui entregar o bolo ficava balançando. Então ele encostou em todas as bordas da embalagem e chegou lá, já não era mais um bolo decorado. Porém, essa cliente, ela voltou, então quer dizer que ela gostou do meu bolo. Só que depois eu perdi o contato dela, ela saiu do mercado, e eu perdi o meu número de celular naquela época que eu tinha divulgado.
Passou e aí eu fui assistindo mais, fui treinando mais, comecei a estudar um pouquinho mais no YouTube, vídeos no Facebook. Nisso, eu fui fazendo minha renda extra aos pouquinhos. Quando entrava um dinheirinho, aí eu investia em alguma coisa, eu consegui comprar minha batedeira, algumas formas para bolo. Na época eu já tinha feito salgados, porém o meu foco foi mais a parte dos bolos e dos doces. E assim foi, eu comecei com o que eu tinha em casa, tinha uma geladeira, eu dividia essa geladeira para as coisas de casa, para as coisas dos bolos. Com o tempo eu consegui comprar uma geladeira, uma outra geladeira e sempre tudo usado, né? A única coisa que eu comprei nova mesmo foi a batedeira e algumas formas, mas questão de geladeira, essas coisas sempre comprei usado. E assim foi indo. Quando decidimos vir para Ribeirão, eu já estava trabalhando há uns 5 anos mais ou menos, um pouco mais talvez, com os bolos. E aí sim, eu já trabalhava com kit de festa, com salgados, né, mas era mais por encomenda mesmo. Não, como era uma renda extra, eu pegava só encomenda e quando tinha encomenda fazia. E assim, já tinha vários clientes, toda semana eu já tinha encomenda, então já dava para tirar uma renda legal. Aí decidimos vir para Ribeirão Preto, fase 2 CLT. Quando chegamos aqui em Ribeirão Preto, eu estava me organizando para começar a divulgar o meu trabalho. Ia fazer bolo de pote, copo da felicidade, esses doces menores do dia a dia para a pessoa conhecer o meu trabalho, né? E depois começar a receber encomendas. Quando eu estava me preparando para isso, o Anderson, ele trabalhava com meu irmão e ele recebeu também uma outra proposta de serviço para fazer em casa, pela internet, prestando serviço para uma empresa. E aí ele falou assim para mim, Cíntia, ó, isso aqui é legal, é fácil de fazer, aí você me ajuda, a gente faz junto, tal. E aí a gente fez isso, aí eu ajudava ele no serviço digital. E ele trabalhava na pizzaria, então era na parte da tarde para a noite. E esse serviço era tranquilo de fazer também, né? Porque era no celular e no computador e eu fazia em casa, então não precisa sair para fora. Então eu falei assim, tá bom, esse serviço tá legal, já tava dando um dinheirinho legal. Falei assim, eu acho que então por enquanto não vou voltar a fazer bolos e nem nada, né? Não vou mexer com a confeitaria, não. Vou focar nessa parte aqui. Aí tudo bem, aí chegou uma hora que eu falei assim, não quero saber de confeitaria, né? Quero focar nisso aqui, tá legal. Só que a gente prestava serviço para uma empresa. Então esse serviço chegou uma hora que acabou. E bem na época que o serviço acabou, meu irmão não precisou mais dele na empresa dele. Então, acabou que os dois ficamos desempregados. Aí foi um desespero, né? Aí surgiu uma oportunidade de trabalho para mim, de CLT. Fui trabalhar de doméstica, só que assim, a minha área é mais a cozinha mesmo, né? Mais cozinhar, é o que eu tenho mais... Me desenvolvo melhor, né? E faxina mesmo eu faço em casa, eu sei fazer a minha faxina. Agora, eu ter que faxinar a casa dos outros, e a casa era muito grande, muito grande. Só para vocês terem ideia, a casa tinha 8 banheiros. A minha patroa era maravilhosa, pessoa maravilhosa que eu amo até hoje, a gente tem contato, mas o serviço em si, eu não dava conta. Então, eu ficava frustrada. Então era uma coisa que não me fazia bem pelo fato de eu não dar conta. Era muito frustrante chegar ao final do dia e falar assim, cara, eu não fiz nem o que eu planejei fazer. Então foi muito frustrante, mas assim, por ela ser uma pessoa maravilhosa,
eu consegui ficar alguns meses lá. Aí ela sabia que eu sabia fazer bolos e doces e essas coisas. E ela pedia, Cíntia, faz um bolo, faz um doce, faz não sei o quê. E aí eu fazia. E toda vez que eu fazia, ela falava assim, ai, Cíntia, que doce maravilhoso, que salgado maravilhoso, que bolo maravilhoso, sabe? Ela elogiava muito. E aí eu pensava assim, caramba, eu tenho um dom, né? As pessoas elogiam o meu serviço, o meu trabalho com a confeitaria. E eu tô aqui fazendo uma coisa que eu não dou conta, que não é a minha área. O que eu tô fazendo, né? Aí nesse meio tempo, meus olhos meio que abriram, né? E aí eu peguei e falei pra ela que eu ia sair porque eu ia focar. E aí me veio uma ideia de começar a fazer salgados. Por quê? Porque eu conseguia deixar eles congelados, eu não ia ter tanto desperdício. Naquela época não se falava tanto em doce congelado, né? Hoje em dia o pessoal não tem mais esse tabu de não congelar doces. Mas naquela época era praticamente tudo fresquinho que a gente vendia, né? Aí me veio essa ideia, vou fazer salgados e vender a pronta entrega e fritar na hora, né? E aí foi que eu comecei a fazer. Aí eu ainda trabalhava lá. O Anderson, nesse meio tempo, também conseguiu um emprego no mercado. Só que as crianças... e a gente conseguia, numa época, combinar os horários. O Anderson ficava de manhã, levava as crianças para a escola. E na hora que eu chegava no horário de pegar eles na escola. Então, coincidiu os horários. Então, a gente falou assim, tá bom. Aí os dois ficamos CLT, né? Só que o Anderson, ele... desde muito tempo, né, a gente já trabalhava com a nossa empresa, a gente já trabalhava por conta, a não ser essas fases, né, que nós precisamos sair de CLT. Mas ele sempre falava pra mim, Cíntia, esse negócio de trabalho de CLT, eu não gosto, não sei o que, não. E antes mesmo da gente vir pra Ribeirão, ele falou assim pra mim, Cíntia, eu te ajudo a fazer o bolo e os doces, vamos fazer de nossa renda principal. E aí ele de novo falou, Cíntia, vamos focar no salgado. O salgado já estava começando a ter clientes e tudo. Aí eu saí doméstica, comecei com os salgados. Só que é aquilo, no começo é um pouquinho, né? A gente tem que ir devagar, dependendo de como a gente faz, como a gente foca, não vai. E eu, querendo ou não tava focando 100%, né? Tava um pouco perdida ainda. E aí, nesse meio tempo, eu fiquei, o que eu faço? Eu saio para trabalhar fora, porque o salário do Anderson tava meio apertado, tava bem apertado. Quando a gente morava em São Paulo, a gente não pagava aluguel. Aqui a gente veio pagar aluguel. Então, tava uma situação um pouco mais difícil. E aí eu falei assim, o que eu faço? Eu vou trabalhar fora, eu fico, pedi muita orientação a Deus. E surgiu uma oportunidade de trabalhar numa loja onde fazia doces. Aí eu conversei com o Anderson, surgiu essa oportunidade, tá, não sei o quê. Só que tinha as crianças, né? O Anderson trabalhava fora e as crianças já estavam maiorzinhas. Mas, mesmo assim, né? Aí ele falou assim, não acho muito legal, tal, não sei o que, porque as crianças, tal, né? Aí eu falei assim, não, vamos ver, porque se eu conseguir vir dar almoço, era aqui perto de casa, se eu conseguir vir dar almoço pra eles e deixar eles prontos pra escola, aí a gente vê, senão a gente deixa quieto, continuar focando no salgado, eu continuo focando no salgado. Aí coincidiu que o horário de almoço era 1h40 e eu conseguia vir dar almoço para as crianças, deixar eles prontos para ir para a escola e a moça levava eles para mim. Aí, tudo bem. E como era a minha área, eu falava assim, nossa, realmente é o que eu gosto de fazer, né? A confeitaria é o que eu gosto, a cozinha é o que eu gosto de fazer, né? Então, eu falei assim, realmente, é a minha área, não tem jeito. E meus planos eram, então, sim, ficar 100%
na, na confeitaria, né? Focando no meu negócio. E o Anderson tá me falando, Cíntia, vamos focar. Eu sei que se um dos dois focar, dá certo, não sei o que, não sei quanto. Ele tinha muito mais confiança do que eu, né? E aí ele falou assim, como na época o salário do Anderson acabou sendo menor e eu conseguia vir para casa na hora do almoço e era mais próximo e tudo, a gente decidiu que quem ia sair do serviço era ele. E ele ia focar, ele já sabia fazer a massa e as coisas. Então, ele que ia focar. Antes disso, a gente sentou, se organizou, falou assim, então tá bom, sai você e que eu ainda consigo te ajudar, né? Aí eu chegava de noite, o Anderson deixava tudo pronto pra mim, a massa, os recheios, tudo ok. E eu chegava e só fazia o que eu faço até hoje, né? Foco mais na modelagem do salgado. Aí eu chegava, fazia tal. Aí o Anderson ficava durante o dia pegando os pedidos, tudo. E a gente ainda precisava se organizar mais e queria investir em mais coisas, né? Então a gente combinou assim, eu vou ficar mais um tempo lá, a gente se organiza e depois que a gente conseguir investir em uma fritadeira melhor, em algumas coisas a gente precisava comprar freezer, que a gente usava a geladeira, o freezer da geladeira, eu não tinha um freezer que vocês veem nos vídeos. Aí a gente decidiu que ia esperar mais um tempo, porque tinha que investir em freezer, em fritadeira, resolver algumas pendências no nosso CNPJ, porque tanto o meu quanto o dele estão com pendência, então a gente precisava resolver isso. E aí nesse meio tempo, quando a gente ainda estava se organizando, aconteceram algumas coisas que iam me impedir de eu poder continuar focando no meu serviço. Por quê? Porque a minha patroa, ela sabia que eu fazia os salgados em casa, né? E que eu pegava encomenda de bolos e doces. E assim, o foco dela lá na loja onde eu trabalhava não era esse, não era encomenda, não era festa. Era mais copo da felicidade, brownie, esses doces do dia a dia. Então, ela não é minha concorrente, tá? Então, mas ela falou assim, Cíntia, éramos duas meninas, então ela não falou Cíntia, falou assim, meninas, vocês não podem ficar mexendo no celular. E assim, a gente mexia, mas era assim, responder mensagens rápidas, eu respondia o Anderson, tinha coisas que o Anderson ainda não entendia, principalmente sobre os bolos e doces. Então eu precisava responder alguns clientes, precisava tirar dúvidas dele e assim por diante. E só que ela falou assim, ó, não pode mexer no celular, como dizendo, vocês não vão mexer no celular. Então eu falei assim, bom, se eu não posso mexer no celular, quer dizer que eu não posso tentar dar certo o meu negócio se eu continuar aqui. Então eu preciso ter uma escolha. Eu vou escolher o CLT, sei lá até quando, ou eu vou escolher focar no meu. Aí eu pedi as contas, que na verdade eu nem falei pro Anderson, eu já pedi logo. Não, essa parte você corta. E aí vem a fase 3 de fazer dos salgados a nossa renda principal. E é claro que quando eu pedi as contas, eu sabia que algumas coisas tinham que mudar. Eu ia precisar divulgar mais, eu ia precisar, a gente ia precisar focar mais, né? Ficar focado 100%, tratar isso aqui como o nosso negócio mesmo, como o nosso trabalho. E aí foi que eu pude investir no freezer. Eu comprei ele usado mesmo, mas eu comprei quando eu saí e tem 3 meses, eu saí no final de janeiro, de sair do serviço. Então tem 3 meses que a gente tá focando 100%. E nesse meio tempo, o Anderson, ele sempre estava estudando. E ele gosta muito dessa parte mais tecnológica, né? Do digital, de YouTube, essas coisas assim. Então ele estava estudando e aí ele falava pra mim, porque seria legal o que ele tinha aprendido, tipo,
ele sempre comentava, porque eu aprendi isso, aquilo, e seria legal a gente fazer um canal pra gente ensinar as pessoas que precisam, não sei o quê. Só que eu ficava meio assim, né? Porque, gente, como vocês podem ver, esses dias eu até recebi uma mensagem que falou assim, a imagem tá ruim. E realmente, a imagem desse celular é horrível. Ele não é uma imagem boa. Só que é o que eu tenho no momento, né? É o melhor celular que eu tenho é esse aqui. E aí foi uma das coisas que eu falei pro Anderson, o celular, os vídeos dele fica horrível, fica com listra, não tá legal. Ele não tem memória para a gente poder gravar vídeo, a gente vai ter que restaurar o celular, vai dar um trabalhão. Não sei o que, não sei quanto, né? Ele, não, vamos fazer assim mesmo, não sei o que. Aí chegou uma hora que eu falei assim, tá bom, vamos restaurar o celular e vamos começar a gravar vídeo. E foi assim que a gente começou, com o que a gente tem. Então, o que eu quero te mostrar hoje com a minha história, que as 2 vezes que eu comecei na confeitaria a trabalhar para mim, a fazer o meu negócio, foi com o que eu tinha em casa. E com o YouTube também, é o que eu tenho, é o meu celular que eu já tenho, eu não comprei, não tenho nem condições de comprar um celular ainda. Eu acredito que em breve eu vou conseguir mudar, sim, com certeza. Nossos planos é de cada vez trazer coisas melhores para vocês, mostrar que você pode melhorar, né? Você sempre pode melhorar, mas você pode começar com o que você tem em casa, sem precisar gastar absurdos. Óbvio que uma coisa ou outra você vai precisar comprar. Por exemplo, eu precisei comprar uma batedeira porque eu queria fazer bolos. Eu precisei comprar uma balança porque, para mim, a confeitaria precisa de peso exato. Tem gente que trabalha por medida. Eu não consigo. Para mim, trabalhar por medida não dá certo. Para mim, tá bom? Mas para você tá tudo bem? Conheço pessoas que trabalham por medida, tantas colheres, tantas xícaras, e tá tudo bem. Não existe também somente uma forma certa de fazer as coisas. A gente tem que ver, tem que estudar, tem que analisar o que é bom para mim, o que eu consigo fazer nesse momento. E é isso que eu quero passar para você, que independente do momento que você está na sua vida, você pode começar. Se você tem condições de investir, invista, mas vai com cautela, porque também você não sabe se é aquilo que você quer, se é aquilo que Deus tem preparado para você. Procure sempre a direção de Deus. Imagina, se eu fosse deixar para gravar só quando eu tivesse um celular bom, né, com uma imagem boa. Imagina se eu deixasse de gravar porque o meu computador parou de funcionar. Eu não ia estar conseguindo ajudar pessoas que eu já estou conseguindo ajudar. Cíntia, mas eu vou ajudar quem? Você e sua família. Você começando, você vai ajudar você e sua família. Eu não estou dizendo para fazer igual a mim. Cada um tem a sua história, cada um sabe o que pode e o que não pode fazer, né? Vai com cautela, mas começa assim. A gente começou fazendo os salgados e trabalhando CLT ao mesmo tempo. Cíntia, eu já estou em casa, quero fazer alguma coisa. Se você tem um respaldo, como eu tinha quando as crianças eram pequenininhas, que o Anderson já dava conta da casa, fica mais fácil. E às vezes o que está faltando é somente uma direção. E no nosso e-book, a gente tem todo o nosso passo a passo do que a gente faz aqui, das receitas, de como a gente divulga, de congelamento, de fritura, tanto na fritadeira quanto no fogão. Então, no nosso e-book você vai encontrar todas essas direções. E eu vou deixar o link dele aqui na descrição e no comentário fixado. Gente, ele é um valor bem simbólico mesmo, para poder te ajudar. Cíntia, eu não consigo comprar o seu e-book mesmo nesse valor simbólico. Não tem problema, você pode então ficar aqui com esse vídeo. Tenho certeza que vai te ajudar.